Olá pessoal, meu nome é Cíntia Silva Borges, sou estudante de licenciatura em matemática e faço faculdade pela IFTM. Hoje, através dos slides que eu vou apresentar, eu vou falar um pouquinho da matéria fração como porcentagem, como probabilidade. Através dos slides eu vou demonstrar a matéria e depois vai ter um breve vídeo meu explicando um exercício. Fração. Existem diversas definições para frações, que são utilizadas de acordo com as necessidades didáticas do público-alvo. As mais usadas são: uma fração, uma representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Uma fração representa uma divisão, em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Uma fração é um número racional. Então, aqui nesse slide a gente explica que a fração, ela é dividida em partes iguais, e fala que o número é racional e explica a forma da operação. Frações, partes de um inteiro. Todo objeto original que não tem sido dividido é chamado de inteiro. Por exemplo, eu tenho uma laranja, ela ainda não foi dividida, ela é chamada de inteiro. Ao fazer cortes nesse objeto, estamos dividindo. Se a divisão resultar em partes iguais, é possível representar esse objeto por meio de fração. Então, se eu parto essa laranja em 6 partes para 2 pessoas em partes iguais, ela pode ser representada em forma de fração. A imagem a seguir representa uma maçã que foi dividida em 4 partes. Frações, partes inteiras. Aqui mostra a imagem da maçã, partida. A fração que representa uma dessas 4 partes é a seguinte, é 1/4, Então, essa maçã partida representa a fração 1/4. A fração que representa toda a maçã que foi dividida em 4 partes iguais é a seguinte: 4/4. Por quê? Aqui mostra a representação da maçã dividida, que é 1/4, e a maçã como um todo, que é 4/4. Frações e números racionais. O conjunto dos números racionais é composto por qualquer número que possa ser escrito na forma de fração. Assim, os representantes desse conjunto são os seguintes: qualquer número inteiro, qualquer número decimal finito, qualquer dízima periódica. Todas as dízimas periódicas podem ser escritas na forma de fração. Então, aqui demonstra, que qualquer número inteiro, 1, 2, 3, até finito, pode ser representado em forma de fração. E a dízima periódica, que é, por exemplo, uma fração divide ela e ela dá o resultado, por exemplo, 33,333 e vai se repetindo, Frações equivalentes e simplificação. Frações equivalentes são aquelas que representam o mesmo número racional. Isso significa que elas possuem o mesmo valor. Por exemplo, 4/6 é igual a 8/4. Por quê? Porque ao ela ser multiplicada por 2, tanto no numerador quanto no divisor, ela foi compatível. Ambas as frações representam o número inteiro 2. Para encontrar frações equivalentes, basta multiplicar o numerador e denominador de uma fração pelo mesmo número. Pode ser algum número, a não ser que o problema exija algum específico. Por exemplo, 3/7. Por exemplo, nesse caso, multiplicou por 4, Então, aí no problema foi pedido que multiplicasse desse modo. Mas se não pedir, você vê qual número equivale à fração, para multiplicar. Frações equivalentes e simplificação ainda. Como o numerador e denominador foram multiplicados pelo mesmo número,
as frações 3/7 e 12/28 são equivalentes. O processo de divisão pelo mesmo número também pode ser utilizado para encontrar frações equivalentes. Quando esse processo é utilizado, dizemos que a fração foi simplificada. Por exemplo, 36 sobre 48 avos. No caso, dividiu, né, por 12, que achou 3/4. O porquê eu falei avos? É porque a partir, por exemplo, do 11º, já começa a falar avos. No 1 fala primeiro, segundo, terceiro, e a partir do 11º se fala avos. Se o resultado da simplificação for uma fração que não pode ser simplificada, ela será chamada de fração irredutível. Então, se ela não, número algum, simplificar ela vai ser chamada de irredutível. O que é porcentagem? Porcentagem envolve diversas situações com que nos deparamos frequentemente no nosso cotidiano. Por exemplo, indicadores econômicos, resultados de pesquisa ou promoções. Como foi falado aqui, a porcentagem está no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai ao supermercado e calcula, por exemplo, um Toddy, o Toddy e o Nescau. Através dele você vai ver a porcentagem, né? Do que compensa você comprar e trazer para casa. Entendemos porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100, sendo representado pelo símbolo porcentagem. Utilizamos a ideia de porcentagem para representar partes de algo inteiro. Nessa imagem mostra representações da porcentagem, né? Eu quis mesmo para ilustrar esses slides para que vocês possam entender um pouquinho melhor o que é porcentagem, né? Que 10%, 20%, 30% pode ser representado em várias formas, né? Como vocês viram lá na imagem, o carregador também é uma forma de porcentagem quando está carregando, né? A porcentagem é uma razão centesimal, ou seja, de base 100. A porcentagem é uma razão centesimal. Sabemos que a porcentagem é uma razão, logo pode ser representada por uma fração, que por sua vez pode ser escrita na forma decimal. De modo geral, se temos um número acompanhado do símbolo porcentagem, basta dividi-lo por 100. Ou seja, aqui tem um exemplo, né? O número por cento é igual o numerador dividido por 100. Exemplos. As diferentes representações de porcentagens. Lembre-se que para transformar a porcentagem em fração, basta dividir o número que acompanha o símbolo por 100 e simplificar a fração. Para transformar a fração em forma decimal, basta realizar a divisão. Então, aqui do lado mostra, né? Exemplifica muito bem o que foi falado aqui, né? 2% é igual a 2 sobre 100. Aí simplifica, né? Esse número e que vai dando os resultados. Porcentagem ainda, né? Perceba que quando escrevemos a porcentagem 100%, é o mesmo que considerar um inteiro, ou seja, quando consideramos 100% de algo, estamos levando em conta o total daquilo. No caso, no exemplo anterior, vou até voltar lá o slide, no último exemplo aqui, mostra 210%. Então, ficou 210 sobre 100, que simplificou, ficou 21 sobre 10, igual 2,1. Então, aqui fala, né, que no caso de 210, estamos considerando mais que um inteiro, isto é, consideramos 2,1 vezes o total. Para fazer o caminho de volta, ou seja, dado uma fração ou um número decimal para ser escrito na forma percentual, basta multiplicar o número em questão por 100. Veja a seguir. Exemplo.
pega o número decimal, né, 0,3 vezes 100, que totaliza 13%. E assim por diante. O que é probabilidade? No plano de aula que eu escolhi, foi para o 6º ano. Os alunos do 6º ano ainda não aprofundou na matéria o que é probabilidade. Então, eu vou dar só um resuminho do que é, para que na hora das operações eles tenham noção do que é. Porque eles vão aprender mesmo lá para o 9º ensino médio. Mas eles já vão ter a base do que é, né? Probabilidade é o estudo sobre experimentos que, mesmo realizados em condições bastante parecidas, apresentam resultados que não são possíveis de prever. Por exemplo, o experimento cara ou coroa. Mesmo realizado repetidas vezes, não pode ser previsto, pois cada vez que a moeda for lançada, o resultado poderá ser diferente. Então, aqui fala, né, que cada vez que a gente jogar a moeda e ela cair, ela pode ter a coincidência de cair, né, a probabilidade de cair a mesma figura ou não. Então, isso é uma probabilidade. Associa números às chances de determinado resultado, né, acontecer, de modo que quanto maior esse número, maior a chance desse resultado ocorrer. Existe um menor número que representa a impossibilidade do resultado e um maior número que representa a certeza de determinado resultado. No lançamento de um único dado, por exemplo, é impossível ocorrer número 7 e existe a certeza de ocorrer um número menor que 7 ou maior que 0. Então, eu expliquei um pouquinho, né, nesses slides, o que é a fração, o que é a porcentagem, um pouquinho da probabilidade, para que a gente entre nos exercícios, né? Espero que vocês tenham gostado e vamos para os exercícios. No último slide, eu coloquei as referências da onde que eu pesquisei o meu trabalho, caso vocês se interessem, para estar acompanhando lá, tá? Pessoal, depois da explicação dos slides, eu vou passar um exercício para vocês de fixação, para que vocês na avaliação sejam nota 10, tá bom? Um dado simples e não viciado foi jogado. Qual a probabilidade do número sorteado ser par? O que significa dado simples? Dado simples significa que o dado tradicional, o objeto, que vai do número 1 ao 6, no caso, né? E não viciado, o que significa o não viciado? Quer dizer que qualquer número desses tem a mesma probabilidade de sair. Então, vamos lá? Então, qual que é a probabilidade? No dado, a gente tem os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente temos 6 faces, né? Então, quais são os pares? Os pares são 2, 4 e 6, não é? Então, no numerador, qual número eu vou colocar? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3, né? E no divisor, eu vou colocar o número total, que é 6. Ok? Agora, eu vou simplificar essa fração. No caso de simplificar a fração, como foi mostrado nos slides, eu tenho que dividir pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o divisor, tá? Então, aqui no caso, eu vou pôr 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Então, o resultado deu meio. Então, se o resultado deu meio, a metade do dado equivale ao número par, então quer dizer que equivale 50%, né? Então, o par equivale, tem a probabilidade de ser 50, sair 50%, tá bom? Agora,
eu vou explicar qual a probabilidade desse número ser primo. Da mesma maneira lá, né? O dado tem 6 faces, né? E quais são os números primos? 2, 3 e 5. Então, observe que a nossa fração ficou do mesmo modo que a outra. E vai ser do mesmo jeito. A gente vai dividir, simplificar por 3, que vai dar meio, vai ser igual a 50%. Vocês notaram que não precisava nem da gente fazer essa continha para descobrir que os números primos seriam 50%? Por que que não? Porque na porcentagem a gente totaliza 100%. Então, se no números pares eu já tinha 50% da probabilidade, sobrou para os números primos 50%, não é? Agora eu vou dar outro exemplo. Letra C. Menor que 3. Vou fazer o mesmo exemplo explicando. Tem 6 faces. Tem 6 faces, né? Menor que 3 quer dizer que não inclui o 3, né? Então, menor que 3 a gente tem o 1 e o 2, não é? Então, aqui em cima vai ser 2 por 6. Essa fração vai ser 2/6, né? A probabilidade, né? No caso, a gente vai simplificar essa fração. Na simplificação, como foi falado, tem que ser o mesmo número, tanto para dividir o numerador quanto para dividir o divisor. No caso, vamos dividir por 2, que vai dar 1/3. 1/3. Isso na divisão vai dar 33,3%. Ok? Agora vamos para o último exemplo. Do mesmo modo que a gente somou 50% do par e 50% do ímpar, que totalizou 100%, eu vou deixar anotado aqui do menor que 3, tá? O resultado foi 33,3%. E a D é maior ou igual a 3. Então, vou fazer o número de faces de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? O dado possui 6 faces. Maior ou igual a 3. Então, quer dizer que agora o 3 vai valer, porque é maior que 3 e igual a ele. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 4 por 6. A gente vai simplificar essa fração. Que número que eu divido tanto o numerador quanto o divisor? Vamos colocar 2. Vai ficar 2/3, né? Vai ficar 2/3. Que equivale a 66,6. Isso vai por cento.
Então, eu quero que vocês entendam que a fração como porcentagem, como probabilidade, é muito fácil de fazer. Basta vocês prestarem atenção nos slides e na explicação que eu acabei de dar para que vocês saiam muito bem na prova, tá bom? Até a próxima!